A paz do Senhor, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quero deixar aqui uma palavra para o nosso coração. Quero falar sobre sacrifícios a Deus. Olha, porque muitas vezes nós queremos agradar a Deus, queremos nos aproximar dele e procuramos oferecer sacrifícios a ele. Procuramos fazer coisas grandiosas para chamar a atenção de Deus. E muitas vezes, nem sempre esses sacrifícios são aceitos por ele. Porque o que Deus quer de nós não são coisas, mas sim o nosso coração. Nós vemos na Bíblia que Caim foi o primeiro ser humano a oferecer sacrifícios a Deus. E Deus ele não aceitou o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Caim não tinha um coração reto diante de Deus. Nós vemos que ele tinha inveja do seu irmão, a ponto de chegar a matar o seu irmão por inveja. E Deus, o que ele quer de nós não é aquilo que nós oferecemos, e sim aquilo que está dentro de nós. Davi também desejou construir o templo de Deus. E Deus falou para ele: Davi, não será você que irá edificar o meu templo, porque você é um homem de guerra e que derramou muito sangue. Quem irá edificar o meu templo será o seu filho Salomão. E Salomão foi quem edificou o templo de Deus. Por quê, irmãos? Porque antes de Deus receber aquilo que nós oferecemos, ele primeiro olha para dentro de nós. Ele olha para aquilo que está no nosso coração, para depois receber aquilo que nós estamos oferecendo para ele. E a palavra do Senhor diz que há um verdadeiro sacrifício que Deus ele não rejeita, que ele aceita, que ele é incapaz de rejeitar. Está nos livros de Salmos de número 51 e versículo 17, que diz assim: os verdadeiros sacrifícios para Deus são os corações quebrantados e o espírito contrito. Um coração aquebrantado e um espírito contrito não desprezarás, ó Deus. Veja, irmãos, o que é um verdadeiro sacrifício a Deus? O que Deus realmente quer de nós como sacrifício? É um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós vemos um exemplo na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus havia dado uma mensagem para o rei. Deus havia falado para o profeta Isaías ir até o palácio, profetizar para o rei Ezequias e dizer para ele que era para ele colocar a sua casa em ordem porque ele haveria de morrer. E o profeta Isaías foi até o rei e disse para ele: olha, assim diz o Senhor, coloque a sua casa em ordem porque você morrerá e não viverá. Quando o rei ouviu aquela palavra, diz a Bíblia que ele dobrou o seu joelho, ele virou o seu rosto para a parede e chorou na presença de Deus. Diz que ele chorou abundantemente. E Deus ouviu aquela oração. O profeta Isaías não tinha nem saído ainda do pátio do palácio. Deus falou para ele: volte lá e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e que ele não vai mais morrer. Eu acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Olha o poder que há no sacrifício de um coração aquebrantado. Às vezes nós podemos oferecer coisas para Deus e Deus não aceitar. Mas um coração quebrantado, a Bíblia diz que ele não rejeita. E ele viu o aquebrantamento do coração do rei. E ele disse: eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Quem sabe você tem tentado alcançar o coração de Deus. Quem sabe você tem tentado alcançar o favor de Deus. Quem sabe você tem tentado agradar a Deus, oferecendo a ele coisas grandiosas e não tem tido resposta. Mas se você quer um sacrifício a Deus que ele é incapaz de rejeitar, aquebrante o seu coração diante dele. Ore a ele. Faça como o rei Ezequias. Chore. Dobre o seu joelho. Se humilhe na presença dele. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e um espírito contrito, ele não rejeita.